Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Livraime, onde a gente fala sobre diversos livros e hoje eu vou falar sobre mais um livro do Victor Salles que eu gosto muito, que é esse aqui, ó. Educação através da mitologia grega para formar jovens éticos e criadores. O Dr. Victor Salles acha que, ele defende que, e eu também penso assim, a mitologia tem uma função educativa. A mitologia não é uma função meramente de história para deleite. Ela é uma função que traz uma realidade e uma crise existencial humana que afeta a todo momento. E por isso que vários mitos, e o Joseph Campbell vai estudar isso na questão do herói, se repete continuamente, porque nós percebemos modelos, paradigmas de mitologias que às vezes nunca se comunicaram, que acabam tendo proximidade em razão dessa existência humana que tem as mesmas dores, o amor, o ódio, a paixão, a traição, o desespero, o desalento, o medo da morte. São conceitos, até que o Jung estuda muito isso, que se refletem por meio dos seus aspectos simbólicos. E a educação, através da mitologia grega, o Victor Salles acredita que a mitologia revela a psique humana, essas questões internas, e também revela como deve ser o caminho para a educação. Então, ele sempre trabalha a questão da metalinguagem da mitologia. Né? O que está escrito não é exatamente o que está escrito e por aí segue. Ele dá um exemplo muito interessante. Né? Então, por exemplo, o exemplo que o Dr. Salles menciona muito é Ecos e Psique, e também Eros e Psique, e também Ecos e Narciso. Né? Então, Narciso seria aquele amor que o indivíduo só tem virado para si, né? Só a si próprio, e aí, portanto, diante disso, ele acaba, todos sabemos, caindo no lago e perdendo sua vida em razão desse descuido. Amando apenas a si próprio, ele causou a sua ruína. Mas Ecos, a gente tem essa maneira de gritar eco, né, no precipício. Ecos, na verdade, é uma moça que também se atira ao precipício, porque ela tinha apenas o amor ao próximo, ao outrem, né? E aí a necessidade de você achar o imédio virtus da Grécia. Você não pode ser extremo, você tem que achar o equilíbrio. Os gregos são muito equilibrados, né? Até no seu aspecto estético. A gente percebe que os gregos usavam suas togas de poucas cores. Os romanos já tinham cores mais vivas nas suas togas. Os gregos não usavam maquiagens em excesso, ao contrário dos egípcios. Não carregavam piercings, joias, ouro em si, como penduricários, como os persas. Né? Até aquele filme 300 de Esparta mostra um pouco a visão exagerada que os gregos tinham. Né? Os gregos olhavam os... Claro, o filme historicamente é uma desgraça. Mas assim, os gregos viam os persas com exagero de penduricários e de um monte de joias e brincos. Eles achavam aquilo totalmente desmedido, né? Um híbris, né? Desmedido, híbrido, aquilo que é híbrido, né? Então eles trabalham essa ideia. E os gregos, portanto, vão trazer dentro da educação, né? Que na verdade os gregos é como são chamados pelos romanos, né? Mas eles trazem dentro da educação os mitos como forma de educar. Então, ao invés de falar para você, você não pode amar a si próprio, mas também não deve deixar de amar-se. Você deve encontrar o equilíbrio entre o amor próprio e o amor a outrem. Ao invés dos gregos falarem isso, eles preferiam falar, não seja como Narciso. Mas quem é Narciso? Ah, então vou lhes contar quem é Narciso. Olha a cultura incrível disso. É como as Mil e Uma Noites, né? As Mil e Uma Noites, a gente sabe que a Sherazade falava, olha, vou lhe contar, meu rei, sobre um homem que tinha um tapete mágico. Ah, e como ele é? Ah, vou lhe contar, ouça. E ela prendia a atenção desse rei. E isso, que não era bem o rei, né? Os califas, né? Ela era filha do califa, né? A linguagem propriamente dos cargos ali da Arábia. Aqui, mesma coisa. Então, nós temos que chegar até o jovem e contar dentro de uma história, dentro de uma visão que ele possa construir na cabeça dele como funciona o aprendizado, como funciona o raciocínio. Então, vou lhes contar como isso funciona. E aí vai se contando uma história sobre, por exemplo, Eco, sobre Narciso, sobre o deus Eros, sobre a Psique e por aí vai. E essas histórias elas vão fazendo o indivíduo compreender a importância ética e moral disso. Fazendo um paralelo com uma Europa mais moderna, é o que acontece nas fábulas de La Fontaine. Né? Então eu vou pegar os animais. Pai, por que eu não devo desdenhar do outro? Eu vou lhe contar a raposa e as uvas, vou lhe contar sobre Rapunzel, vou lhe contar sobre a princesa e o sapo, vou lhe contar sobre essas perspectivas. Então, nas fábulas de La Fontaine, eu transformo o conhecimento
no mundo dos animais que falam. Mas na mitologia grega eu transformo no mundo do divino, dos deuses. E essas lições são muito importantes. Basta ver que até hoje nós usamos expressões como narcisismo. Você não precisa ser um crente da mitologia grega, acreditar em Zeus. Você não precisa fazer isso para saber o que é um narcisismo, o que é Édipo, o que é Electra, o que seria essas imagens poderosas que subsistem nisso, né? Eu gosto muito de gravar aqui, tem a imagem aqui do deus Hermes aqui, né? Porque eu acho o deus Hermes um deus muito interessante, um deus muito paradoxal, né? Condutor dos homens, é o deus da hermenêutica, da interpretação, da linguagem, dos ladrões. Na Grécia Antiga quem dizia que ele era dos advogados, dos viajantes, dos comerciantes. E o caduceu de Hermes representa exatamente isso. E para que eu não me estenda, porque esse é um livro que eu poderia, apesar de ele ser muito curto, ele é muito profundo, eu conseguiria fazer um paralelo aqui a um vídeo que eu gravei, que é sobre até uma analogia, né, do símbolo de Hermes com o DNA, né, o caduceu de Hermes e o símbolo do infinito. Eu comento isso num vídeo sobre arqueogenética, tá? Um estudo biológico de genética e DNA, um vídeo meu que vocês vão achar aí, que é DNA, Ancestralidade e Migração, que é um livro que fala sobre isso, tá? A educação através da mitologia grega para formar jovens éticos e criadores. O Dr. Vitor Salles, então, portanto, defende que a melhor forma de ensinar não é o mundo árido do positivismo, da fórmula e da matemática pura, ou da física, ou da linguagem, que seja ríspida e desrespeite no jovem a sua capacidade criativa, a sua capacidade inventiva, a sua capacidade e predisposição a apreciar boas histórias que ajudam você a entender as coisas. E hoje até se faz no ENAD questões que misturam matemática com outras ciências, matemática com geografia, matemática com história, para trazer essa questão. Os fenômenos da existência, os fenômenos científicos, eles não nascem segmentados pelos cortes epistemológicos, eles nascem plenos. Os cortes epistemológicos são apenas as lentes que a gente coloca para conseguir compreender e ver uma das tantas perspectivas possíveis daquele acontecimento. Então, a educação através da mitologia é um livro que marca por conta disso. Tá? Eu já comentei aqui a própria também da educação, a Paideia, que é especificamente dos trabalhos de Hércules, e aqui eu falo da educação, especificamente do Dr. Vitor Salles. Vou gravar mais vídeos do Dr. Vitor Salles, eu gosto muito de todos os vídeos que ele traz, e portanto eu gostaria de fazer uma trilha ali, uma trilha específica que eu vou colocar dentro da psicologia e mitologia, mas eu vou deixar como uma trilha específica do Dr. Vitor Salles depois, ok? Com sorte, eu já estendo o convite para ele aqui, se ele puder estar presente aqui um dia, eu vou fazer uma entrevista ao vivo com ele, mas eu vou esperar ter mais seguidores, porque o Dr. Vitor Salles ele é muito altivo para que eu chame aqui eu ainda estou muito no início aqui desse canal de apresentação. Pessoal, se você gostou, adquira o livro, tá? Eu deixo a minha solicitação para que você deixe o like, se inscreva, acompanhe nosso canal, deixe sugestões, comentários. E se você também leu, amigo Dr. Vitor Salles, quiser vir aqui comentar um pouquinho pra gente, a gente vai ficar feliz em saber. Um abraço para vocês, tchau, tchau, e até a próxima.